Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O mundo descobre maravilhas, o mundo descobre toda a majestade da criatura de Deus. As águas, as montanhas, os rios, tudo é maravilha de Deus. O homem, então, ao contemplar a maravilha de Deus, consegue, então, perceber a Deus. O homem honesto quer sempre possuir a sabedoria e contemplar a beleza. Mas, muitas vezes, iludido pelo inimigo, nos perdemos pelo caminho, passamos a apreciar belas pedrinhas e esquecemos de todo o resto que Deus tem para nós. O homem deve pedir sabedoria, mas, acima de tudo, é preciso que haja humildade. O Senhor se alegra de um coração humilde. O Senhor detesta um coração soberbo. O Senhor dá gratuitamente a quem o pede tudo aquilo que seja útil para que ele vá para o céu. É nessa certeza que nós vamos pedir para que Deus envie o teu Santo Espírito agora nesse momento aqui, para que nós possamos, ao ouvir a palavra de Deus, compreender aquilo que Ele tem para nós, qual é a sua vontade, o que Ele está nos ensinando, para que não percamos com os nossos conhecimentos, não deixemos a nossa inteligência tornar opaco a beleza da palavra de Deus. Peçamos a presença do Espírito Santo, o iluminador, para que com sua clareza possamos então apreender as maravilhas de Deus. Peçamos sua presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Per gaudium Spiritum Sancto. Amém. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Entramos no primeiro livro de Reis. Já sem demora, vamos então abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Reis. Vamos ver o que Deus nos mostra nesse nosso encontro de hoje, né? Sempre abstraímos grandes lições. Vamos iniciar pelo capítulo 1, versículos de 1 a 4. Velhice de Davi. O rei Davi estava velho, avançado em anos, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus familiares disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei e tenha cuidado dele, e durma com seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel uma donzela formosa. Encontraram Abisag e a Sunamita e levaram-na ao rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não a possuiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É a prefiguração da Virgem Maria. O rei precisa que alguém o sirva, mas é preciso que ela seja pura. Eis então que o rei encontra a Abisag, a Sunamita, né? Veja que o rei, né, ele se serviu dela, ela cuidou dele, ela o serviu, mas ele não a possuía. Ela se manteve casta, ela se manteve virgem. Eis que o rei não corrompe a sua cuidadora, vamos dizer assim, né? Então está aqui a prefiguração, não podemos perder esta beleza de leitura, né? O rei Davi então está bastante velho, nada o aquece, né?
era uma doença que ele tinha, ele sentia muito frio, e aí procuraram por todo o reinado, né, alguém que pudesse servi-lo. Encontraram essa jovem virgem. Ele não a possuiu. Isso é muito importante, porque ali já era uma prefiguração então da Virgem Maria. Vamos avançar só um pouquinho, né? Viram aí uma página da Bíblia, e vamos para os versículos 38 a 40. O sacerdote Sadoque desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os Sereteus e os Feleteus. Fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Gion. Tomou o sacerdote Sadoque ao tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois toda a gente acompanhou-o em cortejo, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com as suas aclamações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só. Então, para ocupar o lugar do rei, um novo rei, Salomão, né? E é interessante que ele monta então um jumento e o povo o aclama. Vamos lá para Lucas capítulo 19, versículos 33 a 38. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: Por que fazeis isto? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já iam se aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomados de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu falo, o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Jesus veio completar a sua igreja, né? Muito bem. Vamos então para o capítulo 2. Voltamos então para o primeiro livro de Reis, né? Capítulo 2, versículos de 1 a 4. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-se como homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, anda em teus caminhos. Observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Palavra do Senhor. O 4 também, por favor. O 4. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um dos meus descendentes no trono de Israel. Se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele, com fidelidade de todo o seu coração e de toda a sua alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que coisa linda, né? O Davi, o pai, aconselha o filho a ser reto. O pai mostra as vantagens do filho seguir seus passos certos, não seus passos errados, né? Então, é preciso que nós saibamos obedecer a nossos pais, mas também é preciso evitar os seus erros, né? E o que o Davi diz é que se o Salomão seguir os seus passos naquilo que é bom, se ele não se afastar de Deus, nunca vai faltar
um membro da família no reino de Jerusalém. Muito bonito. Uma bela promessa, né? Esperamos aí que Salomão cumpra. Vamos ver se ele vai cumprir. Vamos virar uma página de novo. Vamos lá para o capítulo 3. Também, capítulo 3, versículos de 4 a 9. Capítulo 3, versículos 4 a 9. Foi o rei a Gabaão para ali oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonho em Gabaão durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizeste reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, e não sei como me conduzir. E sem embargo, o vosso servo se encontra no meio do vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. É do 4 a 8? 9. 9. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam que maravilha. Salomão está pedindo para que Deus lhe dê sabedoria. Ele usa da humildade. A humildade agrada o coração de Deus. Então, o Salomão está pedindo para poder conduzir o povo de Deus com sabedoria. Vamos dar continuidade? Vamos agora dos versículos 10 até o 14. O Senhor agradou-se desta oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste esse pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim a inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração tão sábio e inteligente, como nunca houve outro igual, antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis, durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. É até o 14, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui duas palavras, duas frases que nos levam a um entendimento me chamam a atenção. No versículo 11, o final do versículo 11, olha o que Deus está dizendo para o Salomão. E sim, inteligência para praticar a justiça. Então, a inteligência agrada a Deus quando ela é seguida de justiça. Então, a inteligência por si só não é um dom de Deus, não é algo que agrada a Deus, mas a inteligência seguida de justiça, ou ela voltada para promover a justiça. Então, é preciso perceber essas nuances, né? Às vezes a gente pede: Senhor, me dá sabedoria, mas para quê? O que você vai fazer com ela? Temos que pensar nisso. Outra frase que me chamou muito a atenção, né? Tá ali: dou-te além disso o que não me pediste. Então, quando você pede algo para Deus humildemente e o Senhor se agrada do que você pede,
ele te dá muito mais você será dado em acréscimo, né? Então são duas coisas que nós temos que ter sempre à nossa frente, né? Inteligência voltada para a promoção da justiça, e quando você pede com um coração humilde, Deus te dá muito mais do que você pede, porque Ele é rico de misericórdia. Muito bem. Vamos então agora, vamos avançar um pouquinho, vamos lá para o capítulo 8. Versículos de 1 a 4. Nós estamos pegando só o começo de cada capítulo. É uma coincidência, não foi assim não, premeditado. É que tem coisas ali. É cristocidência. bem colocado. Dedicação do templo. Então, convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-no assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós estamos vendo a transferência da arca. A arca da aliança, que foi aquela firmada por Deus com Moisés, né? Ela continha o cajado de Aaron, né? Ela também continha o maná, e o cajado de Moisés havia florescido. Interessante isso. Bem, então nós estamos vendo, vamos dizer assim, a formação do templo que vai resistir por séculos, né? É o templo, inclusive, que Jesus irá mais tarde visitar, né? Então vamos dar continuidade, vamos agora para os versículos 5 a 13, aí mesmo. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel reunida junto dele conservaram-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima da arca e os seus varais. Estes varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo, diante do santuário, mas não de fora. E ali ficaram até o dia de hoje. Muito bem. Na arca, não, só tá aí. até aqui, só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdão, é que você estava certo, o versículo 9 também. Por favor, desculpe. Tá. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera, no monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É que eu esqueci de mencionar que as 2 tábuas da lei estavam ali dentro, né? E isso aparece no versículo 9. Então aqui eu chamo a atenção para que a Arca da Aliança, lembra que ela tinha 2 anjos querubins cuja ponta das asas quase se tocavam, formando um arco. Então veja, o que nós estamos presenciando agora é uma elevação do sagrado. Por quê? Porque a arca ela foi levada para dentro do templo. No templo criou-se um lugar chamado Santo dos Santos, assim como tinha na tenda.
A tenda, ela tinha uma parte interna que era reservada, que era o Santo dos Santos. Ao fazer o templo, construído então agora de pedras, não mais de tecido, né, não é mais tenda, agora é um templo. Então, o Salomão mandou erigir 2 gigantescos anjos querubins, cujas asas também quase se tocavam, formando um grande arco. E o que eles fizeram aqui? Eles colocaram a Arca da Aliança. Então você vê as asas dos anjos querubins gigantes quase se tocando, embaixo, logo abaixo, a arca com também essa mesma simulação. Porque os israelitas agora já entendiam que o Santo dos Santos deveria ser então ali a morada eterna de Deus. Então, se Deus habitaria ali, né? Vamos avançar um pouquinho, já vimos do versículo 5 a 13. Nós estamos presenciando a formação agora da igreja enquanto templo, ok? Nós vimos até aqui a igreja espiritual sendo formada, moldada, preparada. Agora nós estamos, nesse capítulo, nós estamos vendo a formação da igreja enquanto templo. Vamos agora então para os versículos 27 a 32 do capítulo 8. 27 a 32. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Entretanto, Senhor Deus meu, atendei a oração e as súplicas do vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouvi-os do alto da vossa morada no céu. Ouvi-os e perdoai. Até o 30, né? E 2. Se alguém pecar contra o seu próximo e fazendo-o jurar, for tomado juramento diante do vosso altar neste templo, vós do alto dos céus fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja, você espera que Deus venha habitar este templo e dali ele julgue o povo que dele se aproxima, que vem para isto. Veja se não é a preparação para um sacramento. Sacramento da penitência. Sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão. Bonito, né? Então, é como eu disse, estamos vendo aqui a formação da igreja agora já estruturada, né? Então agora ela já tem um templo, ela já tem um santo dos santos, que infelizmente a partir de mais ou menos, né? Na entrada do século XX, já timidamente, alguns templos católicos perdem o santo dos santos. Hoje, o Santo dos Santos muitas das vezes está relegado a uma capela lateral quando tem. Quando tem. Entenderam? Vamos continuar? Vamos agora para o capítulo 9, versículos de 1 a 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construístes, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estão perpetuamente. E tu, se andares diante de mim como fez Davi,
na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi, teu pai. Nestes termos, não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vós desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vós retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos vós diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei, lançarei de minha presença o templo que consagrei ao teu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora não seja tão alto esse templo, todo o que passar diante dele ficará pasmado e assobiará, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E responder-lhe-ão: porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que retirou os seus pais do Egito, e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Por isso o Senhor mandou sobre eles todos estes males. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Triste essas palavras. O Senhor está dizendo que nunca vai faltar, é muito importante isso, nunca vai faltar um membro da família de Davi no reino de Israel, enquanto houver fidelidade. Também esse templo, por mais alto que seja, será objeto de zombaria dos outros, se acaso não houver respeito, se acaso os descendentes de Davi não seguirem seus passos. Estão entendendo? Olha a importância disso. Vamos para Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-lhe apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por quê? Porque o sistema religioso estava corrompido. Porque já não havia mais membros da família de Davi. O último membro da família de Davi, Jesus, estava para ser morto. Por quem? Pelos senhores do templo, né? E isso que Jesus predisse por volta do ano 32 da era cristã, acontece no ano 70. Roma fica sabendo de uma rebelião em Jerusalém e envia 2 legiões de soldados. Destroem toda a Jerusalém, o templo vem abaixo. A partir de então, os judeus não têm mais templo. Até hoje, até os nossos dias, 2023, eles não têm mais templo. Então a promessa de Jesus se cumpriu. Não houve mais quem seguisse as pegadas de Davi. Não houve mais um membro. O último membro foi assassinado, exterminado, mas pelas graças de Deus ressuscitado ao 3º dia, e fundou a igreja que ele tanto sonhou desde Abraão. Desde Abraão. A igreja católica, que todos saibam, que todos encham a boca ao falar. A igreja católica é a igreja sonhada por Deus, a que ele conduziu e conduz e conduzirá até o final dos tempos. Muito bem.
nos aproximando. Seu Carlos, só uma pergunta. Sim. Já não pode ficar com dúvida, né? Não. O senhor falou do lugar dos santos Sim. dentro da igreja. Sim. É o sacrário? Isso. Sacrário? É o sacrário. É o sacrário, né? Sim, só que olha como ele mudou. O São Benedito me incomoda um pouco dele estar. Pra mim, ele tinha que estar lá no centro. Sim. Relegaram a segundo plano. Fica lá de canto. São umas meia dúzia. Como se fosse uma casa e tivesse um puxadinho. É bem isso. Muito bem. Caminhando já para o final, né? Vamos à penúltima leitura de hoje. Capítulo 10, versículos 14 a 21. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 606 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governantes da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 ciclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro, batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, junto dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todos os vasilhames do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no templo de Salomão. Palavra do Senhor. O 22. O 22 tá. O rei tinha no mar navios de Tarsis, que acompanhavam a frota de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que opulência. Que opulência. Quanto ouro. Minas de ouro eram esgotadas para atender o palácio do rei, o rei Salomão. Então note que esse ouro vai pervertê-lo, já está corrompendo seu coração. O rei Salomão, que pediu sabedoria, não está mais direcionando a sua inteligência para promover a justiça. Vamos para desse termo de hoje, né? Vamos para a última leitura, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Capítulo 11, versículos de 1 a 8. Idolatria de Salomão. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e teias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Palavra do Senhor. Até o 8. Até o 8? Isso. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Mecom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor.
não lhe foi inteiramente fiel, como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camos, deus de Moabe e de Melcom, abominação dos abomitas. E o mesmo fez com todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tristeza. Tristeza. Salomão já está. Salomão está ficando velho, muito ouro. Quantas mulheres ele tinha? 700 da classe principesca. E 300 concubinas. 1000 mulheres. 1000 mulheres. Assim nós vemos a queda do rei Salomão. Ele deixou muitos escritos. Convido vocês agora para lerem Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, de 1 a 5. Isso eu vou ter dificuldade de achar. Está um pouco para frente, várias páginas. Não, quando eu começo a me confundir muito, eu vou lá procurar na coisa mesmo. Eu não tenho 778. Eu não tenho vergonha de falar, não, isso eu tenho dificuldade. Avança aí pelo menos umas 100 páginas. Mais. Sim, 778. Isso. Tá lá. Capítulo 9, versículos de 1 a 5. Ô, Mauri, te espero. Pera lá, qual que? Capítulo 9, Provérbios. Tá bom. Se for Ave Maria, 788. Ah, já achei. Quer que eu leia? Não, pode deixar que eu leio. Não, fui eu que li, pode ler. Tanto Então faz. tá. É o 10? 9, capítulo 9, versículos de 1 a 5. 1 a 5. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas, matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas para que anunciassem nos prontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos ela disse: vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Só. Posso continuar? Não. Tá bom. Tá bom. Tá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o versículo 5, olha as palavras do versículo 5. Primeiro, versículo 1. A sabedoria edificou sua casa. Nós sabemos que a sabedoria é Jesus. Jesus encarnou-se, a sabedoria se encarnou. Ok? No versículo 5, vinde comer o pão e beber o vinho que preparei aos insensatos. venham, né? Os insensatos que pecam, venham então para a casa edificada para a sabedoria, né? Comer seu pão e seu vinho. Vamos encerrar. Eu convido a avançar mais um pouquinho, agora um pouco menos de página, né? Vamos para Eclesiastes, capítulo 1. Logo depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 12 a 18, para nós encerrarmos esse nosso encontro de hoje. Capítulo 1. Isso, versículo 1 a 18. Perdão, do 12 ao 18. 2 ao 18. 12. Fugacidade. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes. Fugacidade das fugacidades. Tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar a seu lugar onde renasce. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos círculos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda. Em direção ao mar,
Para onde correm os rios, para lá correm sem cessar. Todas as coisas se afadigam, mais do que se pode dizer. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi e o que será, o que aconteceu e o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Até o 18, né, seu Carlos? Isso. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel e Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de tudo quanto se passa debaixo do céu. Deus impôs aos homens essa ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol, eis que tudo é fugaz e vento que passa. O que está torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei sabedoria, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém, porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice, e cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa, porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e quem aumenta a ciência, aumenta a dor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus. Terminamos com aquilo que começamos, né? Então, tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. De que adianta pedir sabedoria se não houver humildade? Salomão foi tão grande, cresceu tanto, né? Foi sábio, ele aconselhou nações, foi visitado por reis de toda a terra, queriam conhecer homem tão opulento, tão rico, tão sábio. Mas nós vimos também que isso tudo passou. E nós também pudemos ver pelas suas palavras lá no versículo 11. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois. Ou seja, os erros do passado se repetem na atualidade. Isto é um alerta para todos nós. Aquilo que conversávamos, aquilo que já venho apontando já há algum tempo, né? Os erros estão se repetindo, os problemas estão se reproduzindo, né? Mas ali no finalzinho, essa confissão de Salomão, no versículo 18, porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza. Então é aquilo que eu dizia. Não podemos pedir apenas a sabedoria pela sabedoria, se ela não for seguida de prática da humildade, voltada, insisto nesse ponto, voltada para a promoção da justiça. Nada disso adianta. De que me adianta eu ser um homem de oração? De que me adianta eu ser um homem de comunhão diária, né? Claro que adianta no sentido de que isso tem que agir e me impedir de fazer besteiras, de cometer erros. Claro que adianta sim. Mas eu quero dizer assim, se eu não vigiar e permitir que a frugalidade tome conta da minha vida, se eu me assoberbar, se eu tomar para mim uma glória que não é minha, a vanglória, a glória vazia, vazia porque ela não veio de Deus, Deus é o autor de tudo, tudo parte dele, tudo volta para ele. Eu tenho que ter isso sempre diante dos meus olhos, senão eu corro o risco de terminar a corrida e não ganhar a palma da vitória. Então fica para nós estas belas palavras, né, esses belos alertas, e que nós possamos ao longo de nossa existência
buscar a sabedoria, mas que ela seja toda ela voltada para a justiça, né? Tenham vocês um ótimo final de semana. Deus os abençoe. Busquem ao longo desta semana a promoção da justiça, né? Peçam a Deus sabedoria e fé. Sabedoria e fé Deus quer dar. Com a sabedoria você vai encontrar os caminhos certos, você vai promover a justiça, né? Com a fé você fará com que ela pelo menos já exista no coração das pessoas, né? Então, com isso nós encerramos o nosso encontro de hoje. A todos vocês, muito obrigado pela paciência. Espero que a gente possa ter o nosso encontro presencial. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória Patri, Filho e Espírito Santo. Sicut era em princípio, nunca e sempre, em sécula seculorum. Amém. Até mais. É assim, seu Carlos. Com ele, por ele e para ele. Sim.